Saudações, eu respondo pelo nome de Luísa Raimundo Chechava e venho aqui falar sobre natureza e movimentação das contas. Por favor, pegue o seu papel e caneta para fazer anotações importantes. Como futuros contabilistas, é imprescindível saber a natureza e movimentação das contas, pois servem de base para a contabilidade e é sobre isso que será abordado neste trabalho. Antes de sabermos da natureza e movimentação das contas, temos que saber o que é uma conta. Conta é um conjunto de elementos patrimoniais com características comuns e específicas. Então, o que são elementos patrimoniais? Elementos patrimoniais são todos os bens, direitos e obrigações de uma entidade. Então, aqui esses elementos patrimoniais são agrupados. Os elementos patrimoniais que têm as mesmas características comuns e específicas são agrupados em diferentes grupos. Então, as contas são agrupadas de acordo com a sua natureza e classe. Então, de acordo com a sua natureza, nós temos as contas do ativo, passivo, capital próprio, gastos, rendimentos e resultados. Então, as contas do ativo debitam com os saldos iniciais e os aumentos e creditam com as diminuições. As contas do passivo creditam pelos saldos iniciais e pelos aumentos e debitam pelas diminuições. As contas do capital próprio creditam pelos saldos iniciais e aumentos e debitam pelas diminuições. As contas dos gastos debitam pelos saldos iniciais e pelos aumentos e creditam pelas diminuições. As contas dos proveitos, os rendimentos, creditam pelos saldos iniciais e aumentos e debitam pelas diminuições. Conta dos resultados debitam pelas perdas e prejuízos e creditam pelos ganhos e lucros. Classe de contas. As contas estão agrupadas em 8 classes que são: classe 1, meios financeiros; classe 2, inventário e ativos biológicos; classe 3, investimentos de capital; classe 4, contas a receber, contas a pagar, acréscimos e diferimentos; classe 5, capital próprio; classe 6, gastos e perdas; classe 7, rendimentos e ganhos; e temos a classe 8, que é a classe dos resultados. Então, podemos ver de que a classe 4 é uma classe mista. Temos ali contas a receber, que são ativos; temos ali contas a pagar, que são passivos. Então, a classe 4 é uma classe mista. Classe 1, meios financeiros. Esta classe possui as seguintes contas: caixa, bancos, que está dividida nas seguintes subcontas: depósitos à ordem, depósitos com pré-aviso e depósitos a prazo. Temos 1.3, outros instrumentos financeiros, derivados, detidos para negociação, outros instrumentos financeiros ao justo valor através de resultados. Vamos para a conta caixa. Esta conta é a conta das moedinhas, valores monetários, dinheiro físico mesmo, ou em outros casos, cheque. Na conta caixa, conta de valores monetários, cheque. O que acontece nessa conta caixa? A conta caixa debita pelas vendas, debita pelos recebimentos de clientes, outros devedores, e debita também pelo levantamento do dinheiro em bancos. Então, quando temos vendas, quando recebemos dinheiro, quando recebemos cheque, nós consideramos como caixa. Então, quando recebemos dinheiro, cheque, quando nós vendemos ou quando nós levantamos dinheiro,
a conta caixa debita. Mas ela acredita quando nós pagamos, quando há uma saída de dinheiro. O crédito é saída. Então, quando nós efetuamos pagamentos, compra, dívida com os fornecedores, etc. Ou quando nós depositamos dinheiro. Então, a conta caixa debita quando temos vendas, recebimento de dinheiro, levantamento de dinheiro, e credita quando nós temos pagamentos efetuados, pode ser compra, pode ser pagamento de salário, pagamento a fornecedores. E quando nós depositamos dinheiro, a conta caixa também acredita. Vamos para bancos. Não vamos para bancos. Nós estamos aqui no caixa. A empresa faz como é que a empresa faz o controle de todas as vezes que a conta caixa debita ou credita? Através da folha de caixa. Com a folha de caixa, nós podemos saber de todas as movimentações que ocorrem na conta caixa. Agora que vamos para bancos. Temos aqui na conta bancos depósitos à ordem. Nessa subconta depósitos à ordem é onde tudo acontece. Pagamentos, recebimentos. Como é que eu posso dizer? Sim, é a conta onde tudo acontece. Aqui, depósitos subconta, onde tudo acontece. E ela debita pelos depósitos que nós efetuamos. Debita também pelo recebimento dos clientes, isso já através de transferência bancária, pelos empréstimos que nós fazemos, porque quando fazemos empréstimo, não dinheiro à mão, assim, geralmente transferem para uma conta bancária, e também pelos juros obtidos. E ela acredita pelo pagamento, seja por cheque ou por transferência, pelo pagamento de juros, pagamento de empréstimos, etc. Então, aqui na conta banco, quando nós pagamos alguém com cheque, está acreditado, diferente da conta caixa. E quando nós recebemos cheque, está a debitar. Então, tem essa diferença. Quando nós estamos a pagar com cheque, é crédito para nós. Quando nós recebemos cheque, é débito para nós e vai para a conta caixa. 1.2 Depósitos com pré-aviso e depósitos a prazo. Como o nome da subconta até diz, depósitos com pré-aviso. Temos aqui depósitos a prazo. Quando nós depositamos dinheiro, nós não mexemos esse dinheiro, depositamos e deixamos. E quando o dia vence, nós recebemos juros. Então, essas contas debitam pelo depósito, assim como a conta de depósito, a ordem. Então, elas debitam pelo depósito e creditam, isto é, debitam pelo depósito e creditam pelo levantamento, seja total ou parcial, do valor que se encontra nessas contas. 1.3 Outros instrumentos financeiros. Essa conta geralmente é usada para todos aqueles instrumentos financeiros que não se enquadram no caixa e nos bancos. Então, quando vamos a resolver exercícios, nós nos deparamos com ações compradas a curto prazo. Então, essas ações compradas não se
não podem ser enquadradas nem no caixa e nem no bancos. Então, logo, são enquadradas na conta 1.3. Então, quando temos ações, isso é um exemplo do que podemos enquadrar nessa conta. Quando nós temos ações a curto prazo, nós enquadramos na conta outros instrumentos financeiros. E essa conta tem as seguintes subcontas: derivados detidos para negociação e outros instrumentos financeiros ao justo valor através dos resultados. Então, aqui nessa conta temos instrumentos financeiros ativos e instrumentos financeiros passivos. Um instrumento financeiro ativo é qualquer ativo que seja dinheiro, um instrumento de capital próprio de uma outra entidade. Então, um instrumento financeiro passivo é uma obrigação contratual de entregar dinheiro ou um ativo financeiro a outra entidade, ou de trocar ativos financeiros ou passivos financeiros com outras entidades, em condições que sejam potencialmente desfavoráveis para a entidade. Não, por que eu dei esses conceitos? Porque será necessário para saber quando é que essa conta debita e quando é que essa conta credita. Então, temos aqui justo valor. Isso também é importante. O que é justo valor? Justo valor é a quantia pela qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado. Então, agora que sabemos o que é um instrumento financeiro ativo, um instrumento financeiro passivo e justo valor, podemos ver como é que essa conta se comporta. Então, nos instrumentos financeiros ativos, ela debita pelo reconhecimento do instrumento financeiro e pelas alterações positivas do justo valor, e credita pelas alterações negativas do justo valor e pelo desreconhecimento do instrumento financeiro. E nos instrumentos financeiros passivos, ela acredita pelo reconhecimento do instrumento financeiro e pelas alterações positivas do justo valor, e debita pela redução do justo valor e pelo desreconhecimento do instrumento financeiro. Então, vamos para a classe 2, inventários e ativos biológicos. Essa classe integra as mercadorias, seja elas detidas para a compra ou pela venda. Temos também os ativos biológicos, animais, temos os materiais, porque há empresas que produzem os seus produtos, não importam ou não vão comprar, levar, entre aspas. Há empresas que produzem os seus próprios produtos. Então, todos aqueles materiais usados são enquadrados nessa classe. Essa classe possui as seguintes contas: compras, mercadorias, produtos acabados intermédios, subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos, produtos ou serviços em curso, matérias-primas auxiliares e materiais, ativos biológicos, regularização de inventários, ajustamento para valor realizável líquido, adiantamentos por conta de compras. E essa conta é a criar. Então, agora vamos para 2.1, compras. Essa conta, compras, possui as seguintes subcontas: mercadorias, matérias-primas, auxiliares e materiais. Temos aqui também, nessa subconta, matérias-primas, auxiliares, materiais, as seguintes subcontas: matérias-primas, auxiliares, materiais.
E na subconta materiais, temos a subconta da subconta. Combustíveis lubrificantes, embalagens comerciais, peças e sobressalentes, materiais diversos. Temos também a subconta devoluções de compras e, por último, descontos e abatimentos de compras. Essa conta compras é usada para aquisição, como podemos ver aqui, de mercadorias, no caso que a empresa produz seus próprios produtos, de materiais que ela usa, que a empresa usa, porque a empresa não vai comprar uma coisa que não vai usar, sim. Voltando, essa conta é usada para compra de mercadorias, de materiais, para devolução também de mercadorias, despesas também adicionais de compra. Então também, a movimentação dessa conta depende do sistema de inventário da empresa. Temos dois sistemas: sistema de inventário periódico ou intermitente e sistema de inventário permanente. No sistema de inventário periódico, a empresa só faz um lançamento para compra e um lançamento para venda. Então, já é no final do exercício em que os valores da conta da compra é transferido para uma outra conta. Então, no sistema de inventário periódico, a conta compras debita pelas compras e pelas despesas adicionais das compras. E com isso também vai creditar a conta caixa, a conta bancos ou a conta fornecedores. Se essa compra for a prazo, e credita pela transferência no final do exercício para as contas 2.211 mercadorias, 212 matérias-primas auxiliares e materiais e 213, que é uma subconta a criar de ativos biológicos. Já no sistema de inventário permanente, que é aquele que a empresa faz 2 lançamentos na compra e na venda de mercadorias, é aqui onde nós temos a ficha de armazém, FIFO, LIFO, custo médio ponderado, sim. Então, nesse sistema, a conta compras debita pelo valor das compras e pelas despesas adicionais das compras por crédito da conta caixa, bancos ou fornecedores, se a compra for a prazo, e credita pela transferência do valor da conta compras para a conta de inventários, conta C1. Não vai para a conta de inventários. Então, credita-se pela transferência para as respectivas contas de inventários. 211 mercadorias, 212 matérias-primas auxiliares e materiais e 213 ativos biológicos, que é uma subconta a criar. Então temos 2.2. Essa conta corresponde a mercadoria no geral da empresa. Essa mercadoria aqui é adquirida para a venda e que não sofre nenhuma transformação pela entidade. Não podemos ver de que essa conta é registrada por empresas, é usada por empresas comerciais. Me fugiu o nome. Então, essa conta 2.2 é usada por empresas comerciais e possui as seguintes subcontas: 221 mercadorias em trânsito,
222 mercadorias em poder de terceiros. Então, essa conta no sistema de inventário permanente debita pelas compras de mercadoria em contrapartida da conta 211. Então, aqui, quando nós compramos mercadoria, depois da compra, porque aqui o sistema de inventário é aquele que nós fazemos 2 lançamentos. Então, depois da compra de mercadoria, a conta compras credita e a conta de mercadorias debita, porque passamos a mercadoria da conta compras para a conta de mercadorias. Então, no sistema de inventário periódico, essa conta debita também pelo valor das existências finais determinado através da contagem física das mercadorias devidamente valorizadas por crédito da conta 6112. O que é isso 611? 611 é custo de inventários vendidos ou consumidos, e 6112 mercadorias. Então, essa conta credita no sistema de inventário permanente pelo custo de mercadorias vendidas e no sistema de inventário periódico credita pelo valor das existências iniciais. Agora vamos para a conta 2.3. Produtos acabados intermédios. Essa conta geralmente é usada por empresas industriais, aquelas que produzem seus próprios produtos. Então a empresa produz e quando a mercadoria está pronta para venda, ou aqueles que depois voltam para o processo produtivo, mas também que podem ser comercializados. Então, essa conta 2.3 é geralmente usado por empresas industriais. Então, possui a seguinte subconta: 231 produtos acabados em poder de terceiros, e debita no sistema de inventário permanente pelos materiais consumidos na produção, mão de obra direta e encargos gerais de fabrico, imputados à produção até a fase em que se encontra o produto. Então, no sistema de inventário permanente, vai debitar por todos aqueles materiais, mão de obra e tudo aquilo que foi usado no fabrico até o momento do produto estar pronto. E no sistema de inventário periódico, debita pelo valor das existências finais determinado através da contagem física dos produtos acabados e intermédios. E esta conta credita no sistema de inventário permanente pelo custo de produção dos produtos terminados em contrapartida da conta 2.3, produtos acabados e intermédios. E no sistema de inventário periódico, credita pelo valor das existências iniciais por contrapartida da conta 6121, variação de produção. Então, agora vamos para a conta 2.4, subprodutos, desperdícios, refugos e resíduos. Esta conta possui as seguintes subcontas: 241 subprodutos, 242 desperdícios, resíduos e refugos. Subprodutos são os bens provenientes da atividade produtiva e também são comercializados, como os produtos principais. Por exemplo, esses carpinteiros, pode dar exemplo dos carpinteiros.
eles trabalham ali, fazem mesas, cadeiras. Então, o que fica ali são, como é que são, tá me fugindo o nome. São cerraduras, fica cerradura. Então, aquela cerradura pode ser comercializada. Tem pessoas que compram cerradura, esses que têm quinta, assim, compram essa cerradura. Isso pode ser considerado como subprodutos. Já desperdícios, resíduos e refugos é aquilo que são bens derivados do processo produtivo, mas que não sejam subprodutos. E essa conta movimenta-se da mesma maneira que movimenta-se a conta 2.3. 2.5. Produtos ou serviços em curso. Aqui usamos essa conta para aqueles produtos que encontram-se em processo de fabrico e aqueles serviços, como diz a conta, encontram-se em curso. Como é que essa conta se movimenta? No sistema de inventário permanente, debita pelos materiais consumidos na produção, mão de obra direta e encargos gerais de fabrico imputados à produção até a fase em que se encontra o produto. Então, mais ou menos aquilo que acontece na conta 2.3. Então, todos aqueles materiais que são usados na produção, mão de obra, tudo aquilo que é consumido para chegar-se ao produto final, vai debitar. No sistema de inventário intermitente, debita pelas existências finais determinado através de contagem física dos produtos e trabalhos em curso. E credita-se no sistema de inventário permanente pelo custo de produção dos produtos terminados, em contrapartida da conta 2.3, produtos acabados e intermédios. No sistema de inventário periódico, no sistema de inventário periódico, credita pelo valor das existências iniciais. Então agora vamos para a conta 2.6, matérias-primas, auxiliares e materiais. Matérias-primas são todos aqueles objetos principais para a transformação de matérias-primas em produtos. Por exemplo, temos o algodão para fazer tecido. Algodão é matéria-prima. Temos a madeira para fazer carteira. É matéria-prima. Então, todo aquele objeto principal para a transformação de um produto é chamado de matéria-prima. Então, os auxiliares são todos aqueles produtos que são usados no processo de produção, mas não tem aquele peso como as matérias-primas. Então, materiais são os inventários que se destinam ao consumo corrente e as embalagens para o transporte ou acondicionamento dos bens. Esta conta possui as seguintes subcontas: 2.6.1 matérias-primas, 2.6.2 matérias auxiliares, 2.6.3 materiais, que está divididas em combustíveis lubrificantes, embalagens, peças e sobressalentes, materiais diversos. 2.6.4 matérias-primas auxiliares e materiais em trânsito. Então, essa conta movimenta-se no sistema de inventário permanente pelas compras, em contrapartida da conta 2.1.2, que é a conta de materiais, matérias-primas, auxiliares e materiais.
Então, depois de serem compradas, passa-se no segundo lançamento para esta conta. Isso no sistema de inventário permanente. No sistema de inventário periódico, debita-se pelas existências finais, determinado através da contagem física das mercadorias. E credita-se no sistema de inventário permanente pelo custo das mercadorias vendidas. E no sistema de inventário periódico pelas existências iniciais. 2.7 Ativos biológicos. Essa conta corresponde aos animais ou plantas que se enquadrem na atividade agrícola. Então, empresas que possuem machambas, possuem gado, plantações. Então, tudo isso enquadra-se aqui na conta 2.7. Está dividida nas seguintes subcontas. 2.7.1 Ativos biológicos de produção, que está dividida, por sua vez, em animais e plantas. E 2.7.2 consumíveis, que está também dividida em animais e plantas. Aqui no caso, esses ativos de produção são aqueles que a empresa usa para, como já diz o nome, produzir, e consumíveis para consumir. Então, os ativos aqui na movimentação, podemos tratar de maneiras distintas os ativos biológicos de produção e ativos biológicos consumíveis. Cada um tem a sua movimentação. Então, agora vamos para os ativos biológicos consumíveis. Debitam no sistema de inventário permanente pelas compras de ativos biológicos por contrapartida da conta 213. Isso é quando compramos, depois fazemos lançamento de compra. No segundo lançamento, nós passamos da conta 213, que é uma conta a criar, para 272. E também debita-se no sistema de inventário permanente, isso ainda, pelos ganhos por aumento de justo valor. No sistema de inventário intermitente, debita pelas existências finais, determinado através de contagem física dos ativos biológicos. E credita no sistema de inventário permanente pelos custos dos ativos biológicos vendidos ou consumidos. E também credita pelas perdas por reduções do justo valor. No sistema de inventário periódico, credita pelas existências iniciais. Já nos ativos biológicos de produção, debita-se no sistema de inventário permanente pelas compras de ativos biológicos em contrapartida da conta 213, conta a criar, pelos ganhos por aumento de justo valor, pelos ganhos por aumento de justo valor. No sistema de inventário periódico, debita pela existência final, determinada através de contagem física dos ativos biológicos. E credita-se no sistema de inventário permanente pelos custos dos ativos biológicos vendidos ou consumidos e pelas perdas por reduções de justo valor. No sistema de inventário intermitente, credita pelo valor das existências iniciais. Regularização do inventário. Esta conta é usada para tudo aquilo que acontece nas demais contas, as contas que eu acabei de mencionar, sem que seja compra, venda ou consumo. É usada para registrar quebras, sobras e saídas. Então, essa conta debita pelas sobras em inventários e credita pela oferta de inventários a clientes e pelas quebras em inventários e ativos
biológicos. Agora temos aqui a conta 2.9, ajustamentos para o valor realizável líquido. O valor realizável líquido é uma base de mensuração. Então, esta conta é usada para atender ao critério de mensuração dos inventários e tem uma natureza credora. Ela deve ser criada pelo reconhecimento das reduções dos inventários de ativos biológicos e pelo seu valor realizável líquido. E deve ser debitada pelas reversões de ajustamentos para o valor realizável líquido e pela realização da perda provenda a base dos ativos dos inventários e dos ativos biológicos. 2.10. Adiantamentos por conta de compras. É uma conta a criar. Então, essa conta é usada para contabilizar os adiantamentos efetuados por conta das compras de inventários ou ativos biológicos, cujo o preço esteja previamente fixado. Então, nós compramos mercadorias, então já temos ali o preço da compra da mercadoria. Mas, por um acaso, nós queremos adiantar, usa-se esta conta de adiantamentos por conta das compras. E ela debita pelo adiantamento efetuado em contrapartida da conta 121, depósitos à ordem, e credita pela recepção da fatura por débito da conta 421. Então, chegamos ao fim da parte da classe 2. Então, como deixamos formular bem, a empresa faz o controle da classe 2 através de fichas de armazém. Esse controle é feito para evitar roubos, desvios. Então, quando a empresa tem uma boa gestão de tudo isso, pode dispensar essa coisa de contagem física. Parar, andar a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, por isso usam-se fichas de armazém, que são esses auxiliares para a gestão dos inventários, que é essa classe 2. Então, agora vamos para a classe 3. Essa classe apresenta as seguintes subcontas: 3.1 investimentos financeiros, 3.2 ativos tangíveis, 3.3 ativos intangíveis, 3.4 investimentos de capital, 3.5 ativos não correntes detidos para venda, 3.6 ativos tangíveis de investimento, 3.8 amortizações acumuladas, 3.9 imparidade acumulada de investimento de capital. Vamos para a conta 3.1. Essa conta 3.1, investimentos financeiros, representa as participações que a empresa tem em outras empresas e ela possui as seguintes subcontas: investimentos em subsidiárias, investimentos em associadas, investimentos em entidades conjuntamente controladas, outros investimentos financeiros, investimentos detidos até a maturidade, outros investimentos disponíveis para a venda. E essa conta debita pelas aquisições efetuadas, incluindo despesas de compras, pela subscrição de cotas, ações e obrigações e pelos empréstimos de financiamento. Quando nós vamos para lá, nós vamos e emprestamos dinheiro para financiar outras coisas. Então, usa-se essa conta 3.1 e credita pela venda dos investimentos financeiros e pelo recebimento dos empréstimos de financiamento concedidos.
Ativos tangíveis. Estamos na conta de ativos tangíveis agora. Ativos tangíveis são todos aqueles bens que são usados para a produção ou fornecimento de serviços. E esta conta está dividida nas seguintes subcontas: construções, equipamento básico, mobiliário e equipamento social. Mobiliário e equipamento administrativo social, equipamento de transporte, taras, vasilhame, ferramentas e utensílios, ativos de exploração e avaliação de recursos minerais, outros ativos tangíveis. Então, as contas de construções são todos aqueles edifícios comerciais ou administrativos da empresa. Equipamento básico são todas aquelas máquinas, instrumentos que são usados para a transformação e elaboração de bens e serviços. Mobiliário, equipamento administrativo social, a decoração, conforto, candeeiros, tapetes, todos aqueles objetos decorativos. Equipamento de escritório também, computadores, impressoras, fotocopiadoras e equipamentos sociais. Equipamento de cozinha, cantinas e refeitórios estão enquadradas na conta de mobiliário e equipamento social administrativo. Temos equipamento de transporte, que é uma subconta dos ativos tangíveis, carros, veículos no geral. Temos taras de vasilhame. Então, todas essas subcontas estão aqui na conta de ativos tangíveis. Então, essa conta debita, ativos tangíveis no caso, debita pelo reconhecimento como atíveis de custos incorridos com ativos fixos tangíveis que não se encontrem em curso, por trabalhos para a própria entidade que cumpram critérios de reconhecimento, pela revalorização do saldo da conta, caso seja adotado o mesmo modelo de justo-valor, por crédito da conta 56. Então aqui, em resumo, essa conta debita quando nós adquirimos ativos tangíveis e credita, seja caixa, bancos ou fornecedores de investimento de capital, que é a conta 46, e credita pela alienação dos ativos tangíveis, revalorização dos bens, caso seja adotado o método de justo valor e ocorra uma variação negativa no justo valor. Então, alienação pode ser venda, abate, ou até mesmo quando nós jogamos fora esse ativo tangível, esta conta vai creditar. Agora vamos para ativos intangíveis. Ativos intangíveis possuem as seguintes subcontas: despesas de desenvolvimento, propriedade industrial e outros direitos, goodwill, ativos de exploração e avaliação de recursos minerais. E são criadas as seguintes subcontas: 335, programas de computador, 336, direitos às superfícies e 337, outros ativos intangíveis. Despesas de desenvolvimento. Esta conta debita pelo reconhecimento como ativo dos custos incorridos em projetos de desenvolvimento, pelos trabalhos da própria entidade que cumpram os critérios de reconhecimento, ativos intangíveis, e pela revalorização do saldo da conta. E credita pela alienação dos projetos de desenvolvimento, pela amortização integral dos projetos de desenvolvimento que não sejam susceptíveis à venda. Vamos para a subconta 332, propriedade industrial e outros direitos.
essa subconta inclui alvarás, marcas, patentes, licenças, concessões, privilégios, todos aqueles direitos ou bens e contratos assinados. Ativos intangíveis é tudo aquilo que não pode ser tocado. Então aqui nessa subconta 332 temos aqui patentes, marcas, alvarás, então licenças, tudo isso. Então essa conta debita pelo reconhecimento como ativo dos custos incorridos pela propriedade industrial, pela revalorização do saldo da conta, pelos trabalhos da própria entidade que cumpram os critérios de reconhecimento, e credita pela alienação da propriedade industrial, pela revalorização dos bens e pela amortização integral da propriedade industrial que não seja suscetível à venda. Agora vamos para goodwill. Goodwill é uma conta de natureza devedora. Ela debita pelo reconhecimento de goodwill nas concentrações de atividades empresariais. Goodwill é boa vontade, significa boa vontade. Então, debita-se pelo reconhecimento do goodwill nas concentrações de atividades empresariais e credita-se pelas perdas eventuais por imparidade do goodwill e pela alienação das participações financeiras ou nos negócios adquiridos. Temos 334 ativos de exploração e de avaliação de recursos minerais. Então, essa conta é usada no caso em que temos minas, por exemplo, recursos minerais no geral. Então, agora vamos para a conta 335, programas de computador. Então, debita pelo reconhecimento como ativo dos custos incorridos com programas de computador, pelos trabalhos da própria entidade que cumpram os critérios de reconhecimento, pela revalorização do saldo da conta e credita pela alienação dos programas de computador, pela revalorização dos bens, do valor dos bens e pela amortização integral dos programas de computador que não sejam suscetíveis à venda. Então agora temos a subconta a criar também 336 direitos de superfície. Nessa conta é usada para utilização de direitos de propriedade, direitos de superfície mesmo, direitos de terra, posso assim dizer. Aquele do terreno ali. Então essa conta é usada para isso. Temos a conta a criar também outros ativos intangíveis. São reconhecidos nessa conta quaisquer outros ativos intangíveis que não sejam trespasse, projetos de desenvolvimento, programas de computador e propriedade industrial. Então agora vamos para a conta 3.4, investimentos em curso. Essa conta colocamos tudo aquilo que está a ser, assim dizer, construído. Sim, tudo aquilo que está a ser construído, nós colocamos na conta 3.4. E essa conta possui as seguintes subcontas: 342 ativos tangíveis e 343 ativos intangíveis. E recomenda-se a criação das seguintes subcontas: 341 investimentos financeiros em curso e 344 adiantamento por conta de investimentos de capital. Então agora vamos para a subconta a criar 341 investimentos financeiros em curso. Então essa conta é usada para contabilizar os custos que vêm
por causa daqueles investimentos financeiros em curso e debita pela aquisição e pagamentos por conta de investimentos financeiros em curso e credita pela transferência para as respectivas contas da classe 3.1. Isso é quando o investimento já está findado, passa de 3.4.1 para uma das contas da classe 3.1. Então temos a subconta 3.4.2, ativos tangíveis em curso. Essa conta é usada para todas aquelas construções ou todos aqueles ativos que não se encontram disponíveis para o uso e debita pelas aquisições e pagamentos por conta dos ativos tangíveis em curso e credita pela transferência para as respectivas contas da classe 3.2 e pela imparidade dos ativos tangíveis em curso. Então temos a conta 3.4.3, que é ativos intangíveis em curso. Então, esta conta é usada para contabilizar os custos com ativos intangíveis até a sua conclusão e debita pelas aquisições e pelos pagamentos por conta de ativos intangíveis em curso, pelos trabalhos para a própria entidade que cumpram os critérios de reconhecimento, pelos custos de empréstimos obtidos que se refiram aos ativos qualificáveis e credita pela transferência para as respectivas contas da classe 3.3. 3.4.4 é uma subconta a criar. Adiantamentos por conta de investimentos de capital. Essa conta é usada para contabilizar os adiantamentos efetuados por conta de investimentos de capital e debita pelos adiantamentos efetuados pela recepção da fatura ou formalização de contrato e é creditada por reconhecer eventuais perdas por imparidade. Então temos agora a subconta 3. Temos agora a conta 3.5, ativos não correntes detidos para venda. Então, essa conta são usadas para registrar todos aqueles ativos que a empresa tem, mas a intenção não é de usar na atividade principal da empresa, mas sim é de vender. Então, essa conta debita pela transferência dos ativos fixos tangíveis a serem alienados, isso é, vendidos, e pela eventual reversão da redução em períodos anteriores da quantia escriturada, que acredita pela venda dos ativos por contrapartida das contas caixa, depósitos à ordem ou devedores diversos, pela reversão do reconhecimento dos ativos não correntes detidos para a venda. Temos a conta 3.6, ativos tangíveis de investimento. Essa conta é usada para todo aquele ativo tangível que a empresa não usa, mas arrenda ou aluga. Então, essa conta debita pelas compras de ativos tangíveis de investimento, incluindo-se despesas de compra, pelos trabalhos da própria entidade que cumpram os critérios de reconhecimento como ativos tangíveis de investimento e credita pela venda da propriedade, pela transferência para ativo tangível devido ao início da ocupação pela entidade e pela transferência para inventários por débito da classe 2. Então agora vamos para a conta 3.8, amortizações de período. Essa conta é usada
para registrar a perda gradual do valor dos ativos da empresa. Então, cada ano, um ativo vai perdendo seu valor. Então, essa conta é usada para registrar esse valor que que o ativo está a perder. Bom, essa conta está dividida nas seguintes subcontas: 382 ativos tangíveis, 383 ativos intangíveis, 386 ativos tangíveis de investimento e 387 ativos de exploração e avaliação de recursos minerais. Na conta 382 são amortizações acumuladas de ativos tangíveis. Ela acredita, tem uma natureza credora, então ela acredita pelas amortizações do período e debita pela alienação ou abate dos ativos tangíveis. Na conta 383, que são amortizações acumuladas dos ativos intangíveis, acredita pelas amortizações do período e debita pela alienação ou abate dos ativos intangíveis. E aqui, imparidade acumulada de investimentos de capital. Então, essa conta é uma conta redutora do ativo que registra a perca do valor de um ativo por circunstâncias externas. E ela está dividida nas seguintes subcontas: imparidade acumulada de investimento, imparidade acumulada de investimentos financeiros, ativos tangíveis, ativos intangíveis, investimentos em curso. Então, essa última subconta que eu falei, que é de investimentos em curso, é uma subconta a ser criada. Então, essa conta tem a conta 391, que é de investimentos financeiros, é uma conta de natureza credora e credita por débito da conta 642, que é perdas por imparidade de período, e é debitada quando se verificar o desreconhecimento dos ativos a que se respeitem as imparidades. Já na conta dos ativos tangíveis, também é uma conta credora, é debitada por débito da conta 643, perdas por imparidade de período, e debita quando se verifica o desreconhecimento dos ativos a que respeitem as imparidades. E a conta de ativos intangíveis é creditada por débito da conta 644 e debita quando se verifica um desreconhecimento dos ativos a que respeitem as imparidades. Então, agora vamos para a conta, a classe 4, assim que é a classe mista. Temos as contas a receber, contas a pagar, acréscimos e diferimentos. Essa classe possui as seguintes subcontas. Contas: 4.1 clientes, 4.2 fornecedores, 4.3 empréstimos obtidos, 4.4 Estado, 4.5 outros devedores, 4.6 outros credores, 4.7 perdas por imparidade acumuladas de contas a receber, 4.8 provisões e 4.9 acréscimos e diferimentos. A conta 4.1, conta clientes, apresenta as seguintes subcontas: 4.1.1 clientes conta corrente, 4.1.2 clientes títulos a receber,
418. Clientes de cobrança duvidosa. E 419. Adiantamento de clientes. Então, essa conta debita pelas vendas e prestações de serviços a prazo e credita por vários motivos. A conta 41 credita por vários motivos: por recebimento de clientes, por emissão de letras, por devoluções, debita por muitos descontos, abatimentos. São vários motivos que fazem a conta 41 debitar. Então, agora vamos para a conta 42, fornecedores. Então, essa conta registra todos aqueles movimentos que a empresa faz com vendedores. No caso, a empresa vai lá comprar mercadorias e essa compra é a prazo. E a conta de fornecedores possui as seguintes subcontas: 421 fornecedores conta corrente, 422 fornecedores títulos a pagar e 429 adiantamentos de fornecedores. Essa conta fornecedores é uma conta do passivo, então tem uma natureza credora e credita por compras a crédito de bens e serviços e debita por pagamentos efetuados aos fornecedores, por emissão de letras, outros títulos a pagar, por devolução de mercadorias aos fornecedores, pelos descontos comerciais também, descontos financeiros. A conta 42 debita, assim que é. Então, credita pela compra a prazo e debita pelos pagamentos, descontos, aceites, devoluções. Então, 43 é uma conta também do passivo. Essa conta registra os financiamentos que a empresa obtém de outras entidades e possui as seguintes subcontas: 431 empréstimos bancários, 432 empréstimos por obrigações, 433 empréstimos por títulos de participação, 439 outros empréstimos obtidos. Então, essa conta credita pelos empréstimos obtidos e debita pela liquidação parcial ou total dos empréstimos obtidos. Então, temos aqui agora a conta de Estado. Essa conta registra as relações que a empresa tem com o Estado. Então, essa conta de Estado também tem algumas subcontas que têm natureza devedora, que no caso temos o IVA dedutível. Então, tirando essas contas, tirando a conta do IVA dedutível e algumas outras contas, como por exemplo do IVA a recuperar, essa conta debita pelos saldos iniciais e pelos impostos, porque tem vários tipos de impostos. Temos imposto sobre o rendimento, imposto retido à fonte, imposto sobre o valor acrescentado, que é IVA, restantes impostos. Então, credita pelos saldos iniciais e pelos aumentos, já quando temos um imposto a pagar,
dependendo se estamos a comprar ou vender, porque quando temos a compra, é IVA dedutível. Então, essa conta de IVA dedutível debita. E quando temos a venda, temos aí o IVA liquidado. Essa conta credita. Então, tirando isso, essas contas creditam pelos saldos iniciais e planejamentos e debitam pelo pagamento do imposto. Outros devedores. Essa conta é usada para registrar todas aquelas pessoas que devem um certo valor à empresa, mas que não sejam clientes. E esta conta apresenta as seguintes subcontas: 451 pessoal, 452 subscritores do capital, 453 obrigacionistas, 454 devedores, sócios, acionistas ou proprietários, 455 subsídios a receber e 459 devedores diversos. Então, esta conta registram-se na natureza. Temos os saldos iniciais e os aumentos e creditam-se pelos pagamentos. Por exemplo, temos um trabalhador que está a dever. Então, esse dinheiro que nós iremos receber do trabalhador nessa conta vai debitar, e quando o trabalhador nos pagar, irá creditar. Temos 6 outros credores. Então, essa conta registra movimentos com vendedores que não são os nossos clientes. Aqui, nós registramos os movimentos que têm a ver com a compra de investimentos de capital. Não só investimento de capital, mas outros bens e serviços que não sejam fornecidos pelos nossos fornecedores. E está dividido nas seguintes subcontas: 461 fornecedor de investimento de capital, 462 pessoal, 463 sindicatos, 464 credores por subscrições não deliberadas, 465 obrigacionistas, 466 consultores, assessores e intermediários, 467 credores, sócios acionistas ou proprietários e 469 credores diversos. Então, essa conta, em disposições gerais, credita, tem uma natureza credora. Então, ela acredita pelos saldos iniciais e pelos aumentos e debita quando há um pagamento. Então, por exemplo, temos remunerações a pagar. Em condições normais, essa conta vai creditar. E quando nós pagamos a remuneração, essa conta vai debitar. 4.7. Perdas por imparidade acumuladas de contas a receber. E essa conta possui as seguintes subcontas: 471 clientes e 472 outros devedores. Nessa conta registram-se as diferenças acumuladas entre as quantias registradas e as que resultem da aplicação dos critérios de mensuração dos correspondentes ativos incluídos na classe 4. Então, a perda por imparidade anual será registrada nas contas 648, perdas por imparidade de período, contas a receber, e as suas reversões são registradas na conta 741, reversões do período. E quando se verificar o desreconhecimento dos ativos a que respeitem as imparidades, essa conta será creditada. Debitada, porque antes estava a creditar e agora estará a debitar.
provisões. Essa conta registra as responsabilidades cuja natureza esteja claramente definida e que a data do balanço sejam de ocorrência provável ou certa, mas incerta quanto ao seu valor ou data de ocorrência. Então, essa conta possui as seguintes subcontas: processos judiciais em curso, acidentes no trabalho e doenças profissionais, impostos, reestruturação de negócios, contratos onerosos, garantias a clientes, perdas em contratos de construção e outras provisões. Em disposições gerais, essa conta credita pela constituição de provisões e seu reforço e debita pela utilização total das provisões, acréscimos e diferimentos. Então, essa conta é usada em duas situações. Na primeira, quando temos que reconhecer um gasto ou rendimento, mas ainda não existe uma documentação vinculativa, nem através de pagamento ou recebimento, nem através de fatura. Na segunda situação, quando existe uma documentação vinculativa ou pagamento ou recebimento, mas os rendimentos e gastos são de períodos futuros. Essa conta possui as seguintes subcontas: acréscimos de gastos, rendimentos diferidos, acréscimos de rendimentos e gastos diferidos e outros gastos diferidos. A conta acréscimo de gastos é creditada pelo reconhecimento dos gastos e debitada no período seguinte em contrapartida das contas caixa e bancos. A conta rendimentos diferidos é de natureza credora e credita pelo valor dos rendimentos recebidos ou efetuados e debita pelo reconhecimento dos rendimentos. A conta acréscimos de rendimentos é uma conta de natureza devedora, uma vez que representa uma conta a receber de terceiros que ainda não é devida por não se encontrar faturada e credita nos períodos seguintes por contrapartida das contas caixa, bancos e, caso se trate de valores recebidos de imediato, das contas clientes ou outros devedores. Gastos diferidos. Essa conta também é de natureza devedora e debita pelos montantes pagos ou faturados por terceiros e credita pelo reconhecimento dos gastos. Já classe 5. Capital próprio. Essa classe apresenta as seguintes contas: capital próprio, ações ou cotas próprias, prestações suplementares, prêmios de emissão de ações ou cotas, reservas, excedentes de revalorização de ativos tangíveis e intangíveis, outras variações do capital próprio, resultados transitados. A conta capital próprio, isso é 5.1, credita pela subscrição inicial do capital e pelos aumentos de capital e debita pela redução do capital ou pela extinção da entidade. Essa conta 5.2, ações ou cotas próprias, possui as seguintes subcontas: valor nominal e descontos e prêmios. Então, pela compra, debita-se a conta 5.2.1, que é do valor nominal, pelo valor nominal das ações ou cotas próprias adquiridas, e credita-se pelo valor da compra
a conta 1,2. Então, na venda, credita-se a conta 5,2 pelo valor das ações ou cotas próprias vendidas e debita-se a conta 1,2. Então, a conta 5,3, prestações suplementares. Esta conta são contabilizadas as prestações dos acionistas ou sócios que tenham aquela natureza nos termos do Código Comercial. Conta 5,4, prêmios de emissão e ações. Prêmios de emissão de ações ou cotas. Essa conta acreditada pela emissão de ações e cotas, ações ou cotas. Essa conta acreditada pelo valor de emissão de ações ou cotas. A conta reservas está dividida em 3 tipos: reservas legais, que é a conta 551, estatuárias 552 e contas 553, que é de reservas livres. A conta de reservas legais credita pela aplicação dos resultados e debita pela incorporação do capital sociais por crédito da conta 5.1. A conta de reservas estatuárias credita pela aplicação dos resultados de exercício ou de exercício anteriores e debita pela deliberação da sua aplicação. A conta de reservas livres credita pela aplicação dos resultados do exercício ou de exercício anteriores por contrapartida da conta 8.8, resultado líquido do exercício, e debita pela deliberação da sua aplicação. 5.6. Excedentes de revalorização de ativos tangíveis e intangíveis. Essa conta possui as seguintes subcontas: 561 revalorizações legais e 562 outros excessos. Essas contas creditam pela revalorização dos ativos e ativos intangíveis que não correspondam à reversão de perdas reconhecidas em anos anteriores e debitam pela realização via amortização, abate ou venda do valor do excedente. Temos a conta 5.7, contas a criar, ajustamentos e investimentos de capital. Esta conta destina-se a evidenciar os ajustamentos em investimentos financeiros, aqueles que decorrem da aplicação do método de equivalência patrimonial. Nesta conta, isto é a conta 5.8, serão contabilizadas todas as variações do capital próprio da entidade que não se enquadrem nas contas anteriores. 5.9. Resultados transitados. Essa conta representa os resultados dos exercícios anteriores. Ela acredita pelo valor do lucro líquido do exercício anterior, em contrapartida da conta 8.8 pela deliberação de cobertura de prejuízos e debita pelo valor do prejuízo do exercício anterior, em contrapartida da conta 8.8 pelo adiantamento sobre lucros e pela aplicação de resultados deliberada na Assembleia Geral. Então, agora vamos para a classe 6, gastos e perdas. Essa classe é usada para registrar todos os gastos e perdas, como já diz o nome da classe, da entidade, e possui as seguintes contas. 6.1, custo de inventários. Nesta conta, custo de inventários possui as seguintes subcontas. 6.1.1, custo de inventários vendidos
ou consumidos, e 6.1.2 variação da produção. Então, no sistema de inventário permanente, essa conta é usada para registrar o valor dos inventários, cada compra, cada custo de vendas, produção, tudo que acontece nos inventários. Pode ser dias, semanas. Então, por exemplo, todos os dias, o que acontece? Se compramos, se vendemos, então usa-se essa conta. Isso no sistema de inventário permanente. E no sistema de inventário intermitente, essa conta já é usada no final do período. Gastos com pessoal. Essa conta evidencia todos os gastos, remunerações, tudo que tem a ver com o pessoal. Está dividida nas seguintes subcontas: remunerações de órgãos sociais, remunerações de trabalhadores, encargos sobre remunerações, benefícios pós-emprego, ajuda de custo, indenizações, seguros de acidente no trabalho e doenças profissionais, gastos de ação social, outros gastos com o pessoal. Então, essa conta, esses dois, em disposições gerais, debita pelos aumentos e credita pelas diminuições. Por exemplo, temos aqui seguros ou gastos, a subconta gastos de ação social. Então, esses gastos, essa conta registram todos os gastos que têm a ver com cantinas, creches, assistência médica medicamentosa. Então, por exemplo, quando nós estamos a usar essa conta, todos esses gastos irão debitar. E quando houver pagamento, irá creditar. Pagamento ou diminuições, essa conta irá creditar. 6.3 Fornecimentos e serviços de terceiros. Essa conta é usada para registrar todos os gastos com serviços de terceiros. Está dividida nas seguintes subcontas: subcontratos e fornecimentos de serviços. Essa conta deve ser debitada pelo reconhecimento dos gastos, devendo os mesmos serem reconhecidos quando ocorridos. Perdas por imparidade do período. Nesta conta, registram-se as perdas por imparidade dos ativos. E esta conta possui as seguintes subcontas: ajustamento de inventários para o valor realizável, investimentos financeiros, ativos tangíveis, ativos intangíveis, ativos não correntes detidos para venda, ativos de investimento, ativos tangíveis de investimento, ativos de exploração e avaliação de recursos minerais e contas a receber. Essa conta é debitada pelas perdas por imparidade período. Por contrapartida das contas, ajustamento para o valor realizável, isto é, a conta 2.9, a conta 3.9 e a conta 4.7. Amortizações do período. Esta conta é usada para contabilizar os gastos com amortizações dos ativos tangíveis e intangíveis. E possui as seguintes subcontas: ativos tangíveis, ativos intangíveis, ativos tangíveis de investimento, ativos de exploração e avaliação de recursos minerais. Sim, ativos de exploração e avaliação de recursos minerais. Essa conta debita pela amortização do período. 6.6 Provisões do período.
Nesta conta devem ser contabilizados todos os gastos com provisões constituídas ou reforçadas no período. Esta conta possui as seguintes subcontas: processos judiciais em curso, acidentes no trabalho e doenças profissionais, impostos, reestruturação de negócios, contratos onerosos, garantias a clientes, perdas em contratos de construção, outras provisões. Essa conta debita por crédito das contas 481 a 491, isto é, das contas de provisões, provisões da conta, provisões da conta provisões 48, é isso que eu queria dizer. Então, conta 67, perdas por redução do justo valor. Essas contas são registradas as perdas por reduções do justo valor e possui as seguintes subcontas: instrumentos financeiros, ativos tangíveis de investimento e ativos biológicos. Esta conta é debitada por crédito das contas outros instrumentos financeiros, ativos biológicos e ativos tangíveis de investimento, outros gastos e perdas operacionais. Esta conta possui as seguintes subcontas: despesas de investigação e pesquisa, impostos e taxas, perdas em investimentos de capital, perdas em investimentos de ativos biológicos, outros gastos operacionais. Então, essa conta é usada para registrar os gastos que não estão existentes nas contas anteriores. E, por exemplo, temos a conta 682, impostos e taxas. Essa conta debida pela liquidação do imposto ou taxa. Então, o débito, os movimentos dependem de cada subconta. Então, na conta 683, temos aqui perdas, investimentos de capital, alienações. Debita-se pela transferência dos custos de imobilizações vendidas e credita-se pelo preço de venda. Então, cada subconta tem o seu motivo de débito, mas, no geral, essa conta tem uma natureza devedora, gastos e perdas financeiros. Essa conta registra-se todos os gastos com empréstimos obtidos, serviços bancários, diferenças de câmbio desfavoráveis, descontos de pronto pagamento concedidos. Então, essa conta possui as seguintes subcontas: juros suportados, diferenças de câmbio desfavoráveis, descontos de pronto pagamento concedidos, outros gastos e perdas financeiros. Esta conta tem uma natureza devedora, assim como todas as contas da classe 6. Agora vamos para a classe 7. Essa classe evidencia os rendimentos e ganhos do período. Os rendimentos integram rédito e ganhos. Rédito corresponde aos rendimentos obtidos em consequência da atividade da entidade, venda, prestação de serviços, etc. E ganhos respeitam a rendimentos obtidos que não constituem a atividade da empresa. Então, essa conta possui as seguintes subcontas: vendas, prestação de serviços, investimentos realizados pela própria empresa, reversões de período, rendimentos suplementares, outros rendimentos de ganhos operacionais, rendimentos de ganhos financeiros, ganhos por aumento do justo valor.
A conta vendas possui é usada quando a empresa comercializa produtos. Então, esse valor vem para a conta vendas. E essa conta possui as seguintes subcontas: mercadorias, produtos acabados intermédios, subprodutos, desperdícios, resíduos, refugos, ativos biológicos, IVA das vendas com imposto incluído, devoluções de vendas, descontos e abatimentos. As contas mercadorias, produtos acabados intermédios, subprodutos e ativos biológicos são de natureza credora, enquanto as contas IVA de vendas, devolução de vendas e descontos de abatimento e descontos e abatimentos são de natureza devedoras. Prestação de serviços. Essa conta é usada com relação aos trabalhos e serviços prestados pela empresa, que sejam objetivos ou principais finalidades da empresa. E essa conta tem uma natureza também credora. Investimentos realizados pela própria empresa. Essa conta registra os trabalhos efetuados pela própria entidade, aplicando meios próprios ou adquiridos para o efeito e que se destinam aos seus investimentos. Essa conta acredita pelos custos incorridos com os trabalhos da própria empresa, com os pessoal, gastos com o pessoal, fornecimentos e serviços de terceiros, etc. E possui as seguintes subcontas: investimentos financeiros, ativos tangíveis, ativos intangíveis e investimentos em curso. Reversões do período. Nessa conta são contabilizadas as reversões de gastos reconhecidos por amortizações, por perdas com imparidade e por provisões, e é acreditada pelas reversões do período. Possui as seguintes subcontas: 741 de perdas por imparidade de amortizações, que é 742, e 743 de provisões. 75. Rendimentos suplementares. Esta conta colocam-se os rendimentos que não estão relacionados com o objetivo principal da empresa. E tem as seguintes subcontas: serviços sociais, aluguer de equipamento, venda de energia, estudos, projetos de assistência tecnológica, assistência técnica, royalties, cargos sociais exercidos noutras empresas, outros rendimentos suplementares inerentes ao valor acrescentado. 7.6. Outros rendimentos e ganhos financeiros. Essa conta possui as seguintes subcontas: subsídios para investimento, exploração, subsídios à exploração, ganhos de investimento de capital, ganhos em inventário e ativos biológicos, outros rendimentos alheios ao valor acrescentado. Essa conta possui, a conta 76 possui uma natureza muito diversa. Por exemplo, a conta 761 tem uma natureza credora e a conta 763, por exemplo, tem uma natureza devedora. Então, é uma conta muito versátil. Tem uma natureza tanto devedora quanto credora. Isso dependendo da situação. 7.8. Rendimentos e ganhos financeiros.
Aqui registram-se os rendimentos e ganhos financeiros. E essa conta possui as seguintes subcontas: juros obtidos, rendimentos de ativos tangíveis de investimento, rendimentos de instrumentos financeiros, descontos de pronto pagamento obtidos, outros rendimentos e ganhos financeiros. E esta conta 78 é uma conta de natureza credora. 79. Ganhos por aumento do justo valor. Nessa conta são registrados os ganhos por aumento de justo valor e apresenta as seguintes subcontas: instrumentos financeiros, ativos tangíveis de investimento e ativos biológicos. Essa conta credita-se pelo aumento de justo valor e por débito das respectivas contas. Outros investimentos financeiros, ativos biológicos, ativos tangíveis de investimento. Agora, classe 8. Resultados. Essa classe evidencia o resultado do período e eventual distribuição antecipada deste resultado e possui as seguintes subcontas: resultados operacionais, resultados financeiros, resultados correntes, imposto sobre rendimento, resultado líquido do período e dividendos antecipados. Rendimentos operacionais. Esta conta é debitada no final do exercício pelos saldos das contas 6.1 a 6.8. Isso é, de custos de inventários até outros gastos e perdas operacionais, e é creditada pelo saldo das contas 7.1 a 7.6, isto é, as contas das vendas, de vendas até outros rendimentos e ganhos operacionais. Se o saldo for credor, significa que os rendimentos excederam os gastos, mas se o saldo for devedor, significa que os gastos excederam aos rendimentos. 8.2. Rendimentos financeiros. Então, a mesma coisa que aconteceu na conta 8.1, mas só que aqui, no final do ano, o saldo das contas 6.9, que é gastos e perdas financeiros, e 7.8, que é rendimentos e ganhos financeiros, são transferidos para a conta 8.2. Se o saldo da conta for credor, significa que, em termos de dinheiro, temos mais rendimentos e ganhos. Mas se o saldo for devedor, significa que temos mais gastos financeiros. Credor, rendimentos. Devedor, gastos. 8.3. Resultados correntes. Aqui nessa conta de saldos correntes, resultados correntes, assim que é, são transferidos os resultados, ou melhor, os valores das contas 8.1 e 8.2. Se o saldo da conta for credor, significa que se o saldo da conta for credor, significa que temos mais lucros, isso é, rendimentos. Mas se o saldo da conta for devedor, significa que temos resultados negativos. Com outras palavras, prejuízos. 8.5. Imposto sobre rendimento. E imposto sobre rendimento está dividido em duas subcontas: impostos correntes e impostos diferidos. Na conta de imposto corrente é debitada pelo valor de imposto a pagar, em contrapartida da conta 441, Estado.
e imposto diferido, essa conta é debitada pelo reconhecimento dos impostos diferidos passados e pela redução dos impostos diferidos ativos, e é creditada pelo reconhecimento de impostos diferidos ativos e pela redução dos impostos diferidos passados. Resultado líquido do período. Conta 88. No final do ano, o saldo das contas 83, resultados correntes, e 85 são transferidos nessa conta. Se o saldo da conta for devedor, significa que a empresa tem prejuízo. Se for credor, significa que a empresa apurou lucro no período. São 89 dividendos antecipados. Aqui, quando são cumpridas todas as disposições legais e estatutárias, o lançamento contabilístico, fazemos lançamento contabilístico, assim que a conta 89 debita e credita a conta 4542, devedores, adiantamento por conta de lucros. E também, pelo pagamento de dividendos, o lançamento contabilístico é o seguinte: débito 4542, devedores, adiantamento por conta de lucros, e crédito conta 12, depósitos à ordem. 121, aliás, depósitos à ordem. Pois na abertura da escrita, no exercício, no início do exercício, no ano seguinte, o saldo dessa conta 89 deve ser transferido para o saldo da conta 59. E o saldo desta conta, dividendos antecipados, deve ser apresentado no balanço, naquela parte do capital próprio. Logo depois de termos o resultado líquido do período. Bom, este foi o vídeo de hoje e muito obrigada pela atenção dispensada.